Boa noite, meus queridos. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso culto, é o culto da família, é o culto que nós realizamos todos os domingos, precisamente o culto que inicia às 18 horas, né? Nesse horário de 18h30, nós iniciamos a nossa gravação. Pertencemos à Igreja Evangélica de Interlagos, onde nós temos também os cultos às sextas-feiras, onde um determinado tema é discutido entre os pastores estudiosos da Palavra de Deus, e nós estamos convidando você a estar participando. Você poderá entrar através do nosso site, nós temos o site, as nossas redes sociais também estão ativas, principalmente o YouTube, né, onde vocês poderão ter acesso a todos os nossos cultos, os nossos estudos. Nós temos um cuidado muito grande, né, relacionado aos textos bíblicos. Temos como regra de fé e prática a Bíblia, única e exclusivamente a Bíblia, né? Nos atentamos muito no Novo Testamento, que nós temos como compêndio da Igreja o Novo Testamento, e hoje nós estaremos recebendo uma mensagem do pastor Hélio Pivezan. O pastor Hélio Pivezan é um dirigente desta igreja, né? Então, temos como título, né, Época de Reconciliação, né? E nós, então, vamos nos preparar, tá certo? E os nossos cultos são estudos bíblicos, né? São verdadeiras defesas de teses, né? Onde um determinado tema é explanado, né, através de outros textos. Nós sabemos que a Bíblia interpreta ela mesma, né? Então, vamos dar, então, início a esta pregação. Sintam-se bem, vamos fazer aqui uma oração. Nós entendemos que o entendimento correto, né, entendimento verdadeiro da palavra de Deus, esse entendimento procede de um ser espiritual, né, que é o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, vamos estar aqui orando para que este Espírito que está no nosso meio, que procede do Pai e procede do Filho, possa estar, né, abrindo o nosso coração e a nossa mente para a verdadeira compreensão da palavra de Deus. Amém? Coloque-se diante dele agora. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento. Sim, Deus. Pai glorioso, Pai eterno, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, o nosso coração e a nossa mente. Amém, Jesus. Para que nós possamos, sem interferência alguma, Amém, ouvir da tua mensagem. Nós, como igreja, abençoamos o teu servo, o pastor Hélio Pivezan, que estará trazendo este alimento para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pastor querido, pastor Valdo. Irmãos, hoje é dia 10/12, agora são 18h37, tá? Todos os nossos cultos são gravados e a gente deixa disponível no YouTube, tá bom? Então, se você chegou aqui por meio do YouTube, queria que soubesse que você pode participar. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você tem um Fale Conosco, você tem os horários do culto e tem um botãozinho aqui em cima que é para participar desse culto aqui. Você entrar nesta sala no horário do culto, fique à vontade. Só peço que você entre com o microfone e com a câmera desligados. Mas fique à vontade. Você também pode assistir posteriormente, tá bom? E eu trouxe uma mensagem aqui hoje, justamente porque nós entramos no mês de dezembro e agora nós estamos nos aproximando do Natal. Fim de ano, aquela história toda, né? Que a gente vai se preparar para o dia de Natal, que normalmente a gente faz a reunião com os nossos familiares, os nossos queridos,
E aí a gente faz um jantar, e depois, no dia seguinte, no dia de Natal, a gente faz aquele almoço com as sobras do dia anterior. E assim vai, né? E a gente passa ali aqueles momentos conversando com todo mundo, batendo um papo, se descontraindo, isso é muito bom. É muito bom. Existem radicais com relação à data de Natal. Existem pessoas que são radicais. Nós não somos nesse aspecto, porque o que importa é o objetivo, que é fazer essa comemoração, essa lembrança, esse momento de união que a gente participa, né? Que é a reconciliação, é o momento da reconciliação. Não, aqueles parentes que normalmente você não está habituado a ver, então você vai ver, você vai reafirmar vínculos, vai bater um papo, vai conversar. Enfim, é um momento agradável, é gostoso, né? Para quem não sabe, eu tenho 60 anos, vou fazer 61 em fevereiro próximo. Então, os meus pais já são falecidos. Eu tenho 4 irmãs e elas moram muito distante daqui de São Paulo, né? Eu tenho uma irmã que mora em Maringá, outra que mora em Foz do Iguaçu, uma que mora em João Pessoa, outra que mora em Natal, né? E as suas famílias também estão lá naquela região. Então, a gente muito raramente se vê, muito raramente. A minha irmã de Foz do Iguaçu e a minha irmã de João Pessoa estiveram aqui no mês de junho. Elas estavam com saudades daqui da nossa família, eles vieram, passaram 2 dias aqui com a gente, foi muito bom. Então é isso. E essa mensagem do cristianismo, como o pastor Valdo falou agora há pouco, né, que o cristianismo é perseguido, né? A Eliette falou agora há pouco lá de uma fulana que estava lá acho que João Pessoa, talvez, não me lembro agora, estava seminua e pegou uma Bíblia e rasgou, começou a rasgar assim e foi aplaudida e tal, né? Como se os valores cristãos fossem valores desnecessários. Mas se você perceber, se você prestar bem atenção, toda a nossa cultura aqui hoje, ela é uma cultura baseada nos fundamentos cristãos. Não tem como a gente negar isso aí, né? A estrutura da família, o bem-estar social, as nossas maneiras, os nossos jeitos, são todos fundamentados no pensamento cristão. Ora, se o pensamento cristão é bom, por que desprezá-lo? Por que rasgar uma Bíblia? Porque ela se sente oprimida pelo que está na Bíblia? Ela não se enquadra na cultura cristã? É por isso? Tem tanta necessidade? O fato de eu ser cristão, eu não fico rasgando o Alcorão por aí. Alguém aqui faz isso? Rasgamos o Alcorão? Não. Nem por isso a gente sai por aí rasgando, por exemplo, os ensinamentos do budismo. Não fazemos isso. Desnecessário esse tipo de coisa. Existe essa mentalidade progressista, nefasta. E é nefasta mesmo. A mentalidade progressiva é a pior mentalidade que existe. Por quê? Porque ela se baseia naqueles pensamentos de Karl Marx. E você destrói a sociedade para fazer a grande revolução comunista. É uma pena as pessoas pensarem isso. Então é necessário destruir a família, é necessário destruir o cristianismo, é necessário fazer isso. Queridos, o comunismo é um pensamento absolutamente anticristão. Se você leu a Bíblia e você vê na Bíblia que existe a possibilidade do anticristo, saiba você que o pensamento marxista é um pensamento anticristão.
Então, lá no pensamento progressista, é necessário destruir tudo, toda a sociedade, para que haja... Aconteceu alguma coisa aqui? Ah, obrigado, Eliette. Maravilha. O pensamento comunista necessita destruir tudo para fazer a grande revolução. É uma pena. É uma pena. O Brasil não é um país de pensamento majoritário progressista. O Brasil é um país majoritariamente cristão, de pensamento cristão conservador. Né? Está aí a reportagem ao qual a Eliette falou. Né? Então, vou só ler um pedacinho aqui. Um vídeo que circula nas redes sociais está causando revolta em João Pessoa. Nas imagens que foram gravadas na noite da última quinta-feira, dia 7, na Vila do Porto, um bar que fica no centro histórico, uma atriz vestida com roupas sensuais rasga uma Bíblia durante uma apresentação e ainda faz o sinal da cruz em um gesto claro de desrespeito à fé cristã. A performance, intitulada como O Obsceno, foi bastante aclamada com gritos e palmas. Obrigado, Eliette. Esse é o pensamento dessas pessoas que se intitulam progressistas. Se você tem um pensamento progressista, é melhor você rever os seus pensamentos, seu jeito de pensar. Porque toma cuidado, porque cristianismo e progressismo, me desculpa, mas é um problema. Tá certo? Mas vamos lá. Nesta época em que nós estamos vivendo, que é dezembro, é uma época de reconciliação. Então eu resolvi trazer para vocês uma mensagem sobre essa questão da reconciliação. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, mas aqui eu estou fazendo uma outra abordagem do assunto. Eu queria abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 11 a 21. Só um minutinho que eu vou pôr aqui. Então vamos lá para 2 Coríntios. Apareceu aí? Maravilha. Capítulo 5, versos de 11 a 21. Esse texto é simplesmente um poema para a alma. É um poema para os nossos corações. Então vamos lá. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas não somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que interessante. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e vos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus
por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Então tá aí. Vamos analisar algumas questões com base neste texto. Então, nós estamos chegando ao fim do ano e com ele teremos um momento de aproximação, né, dos familiares e amigos, um momento de alegria e festejos. Queridos, reconciliar é fazer as pazes que outrora estivera abalada. Quando o nosso problema é com alguém que nós temos muito contato, e por algum motivo houve um problema e a relação talhou, nós temos muita dificuldade de reconciliação, mas é possível. Por que eu pus esse texto? Eu pus esse texto aqui para dizer o seguinte: queridos, a natureza humana é vingativa. A natureza humana, ela é odiosa. O ódio é gostoso. Existem pessoas que adoram odiar. Percebe? Isso é da constituição do homem, lá do começo da sua gênese. Então, essa é a natureza do homem. O homem, ele tem fome, ele quer sexo, ele gosta de odiar, ele gosta de fofocar, de falar palavrão, de fazer um monte de coisa errada. É da natureza o homem. Se não fora deste jeito, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje. Porque o homem naturalmente é mau, ele é constituído. E o nosso relacionamento com Deus é sempre abalado por causa da carne. O homem foi constituído do pior que poderia existir, que é o pó. Nós somos feitos de pó, de barro. Um pozinho misturado com alguma coisa que, pronto, formou a pior. Quem gosta de pó? Eu vejo minha esposa aqui limpando a casa, tirando o pó, passa aspirador, porque ela não gosta do pó. Olha que interessante. Essa é a natureza do homem. O homem é desse jeito. Então, o homem é beligerante. Beligerante significa gosta de uma briguinha. Sabe como é que é? Beligerante está ligado à briga. O homem é de natureza beligerante. Dá uma olhadinha, passa aí no trânsito, na Avenida Atlântica aqui embaixo, faz uma vírgula de coisa errada no trânsito. Se confunda com uma placa no trânsito, que você vai ver um monte de gente xingando, falando impropérios. Percebe? É da natureza humana fazer isso. Entende? Então, nós somos desse jeito. E tem alguns detalhes que a gente vai ver daqui para frente, alguns detalhes interessantes a respeito disso. Porque é necessário que você se converta. A gente já viu isso diversas vezes. Está lá em João, capítulo 3, a historinha do Nicodemos. Vocês conhecem muito bem. É necessário. Por quê? Porque do jeito que o homem é, naturalmente não serve. Justamente por causa dessas coisas. É necessário que Deus coloque a semente dele dentro de nós. Percebe? Nós precisamos ser feitos, ser refeitos, porque o pó do qual nós fomos feitos não é bom. Então, veja, a reconciliação não é uma coisa natural. Ninguém gosta de reconciliar. Você briga lá com o seu parente, você briga com o seu parente, você nunca mais quer ver aquele parente na sua vida. Nunca mais. É da natureza. Uma vez, uma das minhas irmãs, como eu falei para vocês, eu tenho 4 irmãs, né?
3 irmãs mais velhas e uma mais nova que eu. E teve um problema, logo depois que meus pais faleceram, teve um problema de família ali e tal, não sei o quê. E numa das reuniões que a gente foi participar, uma das minhas irmãs, né, virou para outra e falou assim: eu não sei se eu vou te perdoar. A outra falou: mas eu nunca te fiz nada. Nunca fiz nada para você, por quê? E aí eu fiquei irritado, saí da reunião. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito irritado. Falei: não quero participar disso aqui. Um dia eu conto essa história melhor para vocês. Tá aí, da natureza humana. A minha irmã, que não tinha feito nada, e realmente nunca tinha feito nada, estava com o relacionamento rompido porque a outra falou: não vou te perdoar. Entendeu? Então, essa é a natureza do ser humano. O ser humano é desse jeito, ele é ruim. A nossa natureza é ruim. Percebe? Nós temos a capacidade de estragar tudo que nós pomos à mão. Essa é a natureza do ser humano. Mas o relacionamento com Deus, ele está sempre abalado por esse motivo. Esse é meu filho. E era previsível, né? O pecado de Adão foi uma coisa previsível. Se a gente tivesse assistindo um filme e nós não conhecêssemos nada sobre Adão, e a gente assistisse um filme, e as coisas acontecendo, antes de Adão pecar, já era previsível que Adão iria pecar. É lógico. O cara é feito de pó, de barro, de coisa ruim. Ou você acha que Adão não iria pecar? Claro que iria pecar. Estava na cara. Percebe? Era previsível. Adão foi criado para ser fraco e para ser dependente da carne. Ele não foi criado para ser forte. Percebe? A necessidade da criação de uma lei, então, foi imposta. Logo que Adão foi excluído do paraíso lá, um pouco tempo depois, foi criada uma lei para organizar a fraqueza e a dependência da carne. E essa lei, a lei judaica, ela tinha por intenção a punição, nunca o fortalecimento do homem, mas sim a punição, para que o homem tivesse medo de pecar. E pelo medo, ele não peca. Então, esse foi, vamos dizer assim, o clima da criação da lei. A gente já pregou aqui diversas vezes sobre a lei. Procura aí no YouTube que você vai encontrar pregações interessantíssimas, tanto minha, quanto da Eliette, quanto do Valdo, quanto do Weber. Depois você procura lá e assiste. Você vai ver o que a gente pensa sobre a lei. A lei judaica, ela tinha por princípio básico a punição antes da regulação. Dá uma olhadinha lá em Êxodo 20, 19 e Deuteronômio 28, 15. Não quero ler isso aqui agora. A lei judaica tinha por objetivo trazer punição àquele que não devotasse o seu coração ao Deus Jeová. Esse Deus Jeová que é um Deus beligerante, Senhor dos exércitos. Né? Ele cobrava muito, muito pesado. Então, queridos, essa lei, ela tinha basicamente a intenção de causar temor, medo. O objetivo da lei é tão somente para que tivéssemos temor, não pecar por medo da aplicação da lei. Isso aconteceu lá naquela época, na época do Êxodo, né? Quando o povo
de Israel saiu ali, foi libertado ali daquela escravidão do Egito, e eles foram levados ao deserto para que lá no deserto houvesse uma espécie de purificação daquele povo. E aquele povo ficou 40 anos vagando no deserto. E algum tempo, depois que eles começaram a vagar lá no deserto, então, esse Deus do Velho Testamento, Deus Jeová, foi lá e deu uma lei. Essa lei foi escrita em tábuas de pedra. Todo mundo pensa que a lei são só os 10 mandamentos, mas não. A lei ela é composta de 613 mandamentos, ordenanças e tem mais uma coisa lá. Não lembro agora. Estatutos. Estatutos, perfeito, querido Valdo. E essa lei, ela é interessantíssima, né? Se você dá uma olhada lá vamos abrir aqui, deixa eu mostrar aqui, mais pelo fato da internet, da gente estar gravando para a internet, né? Então, deixa eu colocar aqui, só para você ver, né, as questões aqui de Deuteronômio, acho que é 20... Vou só ver aqui, não é aqui. 27, também não é. Então é 25. Também não. 28. Eliette, ajuda aí. Achei, tá aqui. Deuteronômio 28, a partir do 15. Ele fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os mandamentos, e os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Então aqui a gente tem um prato cheio de tudo que é a pior coisa que existe. Maldito serás a tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, das crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará cair, o Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento, com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças, e assim vai. Depois você tem aí um sem número de coisas, porque a lei tinha por objetivo causar medo. Medo. Agora, tem um fato interessante que eu quero discutir aqui com vocês. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. As questões relativas a uma lei estão apontadas para a imprevisibilidade. O povo judeu foi imprevisível quando Moisés subiu ao monte. O interessante é que esta lei, a lei de Moisés, foi promulgada espiritualmente. E esta lei tem validade até hoje. Então, uma coisa que a gente precisa entender bem é que a promulgação da lei que foi dada lá no Pentateuco é uma lei que foi promulgada no âmbito espiritual. Ou seja, todas as coisas espirituais e as materiais estão subjugadas nesta lei. A lei do medo. A lei do temor. E essa lei tem validade até hoje. Eu provo para você. Eu vou mostrar para você que esta lei tem
validade, ela está valendo agora, neste momento. Você que está me assistindo, saiba que você está sob a lei que foi promulgada há 5.000 anos atrás. Aproximadamente 5.000 anos. Vou mostrar para você. Você quer ver? Tem uma palavrinha aqui nesse texto que eu vou te mostrar, que é um negócio fabuloso. Muita gente não está nem aí, nem se liga muito no que está escrito aqui. No Evangelho de João, capítulo 3, no verso 18, ele fala assim, olha que interessante, quem crê nele, em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha aqui, ó. Está condenado por que está condenado? Por causa da validade da lei. Ora, se você não cumprir os 613 mandamentos, estatutos e tudo aquilo lá, pronto, você está condenado. Está escrito aqui. Hoje. Isso acontece hoje. Não estou falando de lá da época de Cristo. Não. Essa lei foi promulgada e ela está valendo neste instante. Pode falar, Sueli. Você levantou a mão? Quer falar? Ou foi sem querer que você levantou a mão? Bom, se você quiser me interromper, é só você abrir o microfone e me interrompe, não tem problema não, tá, Sueli? Fica à vontade. Agora, uma forma de você sair da jurisdição desta lei, né, a lei de Jeová, você pode sair da jurisdição. É como se você mudasse de país, né? Por exemplo, o Hélio, aqui hoje, está na jurisdição legal do Brasil. Então, aquele monte lá de lei penal, processual e tudo aqueles trem, tudo lá, eu estou aqui sob... Tudo bem, Sueli. Não tem problema. Então, o que acontece? Se eu for, por exemplo, aqui país do lado, Paraguai. Aqui no Brasil, por exemplo, dá um exemplo bobo aqui. É proibido passar no farol vermelho, mas lá no Paraguai não é. Aqui no Brasil você pega a multa, lá no Paraguai você não pega. Se eu for lá para o Paraguai e passar no farol vermelho, não vai acontecer nada. Se um paraguaio vier aqui no Brasil passar no farol vermelho, vai ser multado. Então, você pode sair da jurisdição dessa lei maldita e fraca. É uma lei fraca. Paulo mesmo falou que é a fraqueza da lei. E a maneira como você pode sair desta jurisdição é o quê? É você se reconciliar com Deus. Por isso que eu falei, época de reconciliação. Você está no seu momento, você pode se reconciliar com Jesus. Você pode se reconciliar com Deus. E ao reconciliar-se com Deus, você sai da jurisdição da lei do Velho Testamento e passa para a jurisdição de Cristo. Sabe quantas leis Cristo nos deu? Uma só. Lá Jeová deu 613. Aqui nós temos uma. Ama o teu próximo como eu, Jesus, vos amei. Essa é a lei. Não tem mais. Não tem mais o que pensar. Nesta lei está contido tudo aquilo que é necessário para que você conviva bem, para que você ame a Deus. A reconciliação, essa reconciliação, esse plano de Jesus, é o plano mais perfeito e que tomou de assalto toda a obra do Velho Testamento e de Satanás. Uma única coisa.
Sabe aquele versículo que está lá em João? Ó, vou mostrar aqui para você. É o versículo que a Eliette mais ama. João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quanto o receberam, está falando de Jesus, todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aqui ele não está falando do Deus do Velho Testamento, ele está falando Deus Pai. Você pode ser filho do Deus Pai. Como? Crer no nome de Cristo. Essa é a questão. Percebe? E é um plano fabuloso de Jesus. Jesus é a inteligência de Cristo nessa obra de reconciliação. Porque, veja bem, se a lei do Velho Testamento está estabelecida e ela foi promulgada, e só existe um jeito de você derrubar uma lei, né? Só existe uma maneira de derrubar a lei, é mostrando que ela é inválida, que ela é fraca. E foi o que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz? Mostrou que a lei é fraca, ela é ruim. Percebe? Eu já falei aqui muitas vezes, a morte, ela existe por causa da desobediência. Adão desobedeceu. Lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 17, ele fala assim, olha, se você comer dessa árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Por quê? Porque antes não tinha morte. Se Adão não tivesse comido aquela, ele estaria vivo até hoje. Até agora. Mas ele comeu. Ora, se ele comeu, então o que ele fez? Morreu. Embora tenha vivido bastante tempo, mas ele morreu. E isso veio por conta da herança. Nós somos descendentes de Adão, então a herança de Adão passou a todos os homens. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, a obra de Cristo estava focada, estava localizada em morrer sem pecar. Foi o que Cristo fez. Jesus foi levado na cruz, morte de cruz, a pior morte que possa existir, sem pecado. Ele não tinha pecado algum. Como é que ele poderia ser morto, sendo que a lei ela existe por causa da desobediência? Jesus não desobedeceu. Ora, se ele não desobedeceu, ele expôs publicamente, ou espiritualmente, quando ele fala publicamente, espiritualmente expôs, falando assim, olha aqui, ó, uma pessoa que não tem pecado morre, e então a lei não vale. Por isso que quando você crê no nome de Cristo, você se reconcilia com Deus. Você tem o poder de se tornar filho. Acabou a lei para você. Olha só que interessante. A morte é o fim. O fim do ser humano é a morte. Mas se você crer em Cristo, você não vai ter esse fim. Por causa da ressurreição. Olha que coisa fabulosa, irmão. Jesus falou, depois você dá uma olhada lá em Romanos capítulo 6. Vamos abrir Romanos 6. Eu acho interessante esse texto, eu amo esse texto. Vamos lá, Romanos 6. Ele fala aqui, né? Ele fala assim, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, batizado na morte significa participante da morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, ou seja, uma maneira de eu me fazer morto como Cristo foi morto é batizar. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, da sua morte, ou seja,
Quando você se batiza, você morre. Você é colocado na morte de Cristo. Então você vai ser também na ressurreição. Olha que interessante. Ou seja, o seu fim não é a morte. Por quê? Porque o fim de Cristo não foi a morte. Deu para entender? Essa é a reconciliação com Deus que nós vamos fazer. Olha que coisa, que mecanismo fabuloso para destruir a obra de Satanás. Olha lá no verso 8, ele fala assim, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então, meu querido ouvinte, eu queria que você parasse para pensar nisso que eu acabei de falar. O seu fim não é a morte. Se você crê em Cristo, o seu fim não é a morte. Por quê? Porque haverá uma ressurreição, assim como Cristo ressuscitou. Aí fica muita gente, eu já vi pastores renomados aí falando, e quando você morre, a sua alma vai para não sei onde, seu espírito vai para não sei o quê, e faz isso, e fica fazendo os malabarismos para justificar o injustificável. Quando você morrer, você morreu. O hélio, eu já preguei isso aqui diversas vezes. O que é que faz com que o hélio seja o hélio? São as minhas experiências. É aquilo que eu vivi nos meus 60 anos. O hélio é o hélio por aquilo que acontece dentro do meu cérebro. Não é só uma questão da minha aparência, mas do jeito que eu penso, percebe? Das minhas memórias, do meu raciocínio, do que eu sinto. Isso faz o hélio ser o hélio. Então, percebe como aquela história da reencarnação não funciona. Ora, o hélio continua sendo hélio depois de morto. E quando Jesus voltar e ressuscitar o hélio continuará sendo hélio. Percebe? E eu já vi pastor bambambam aí, gente de renome falando asneira a esse respeito. E é uma pena. Eu acho uma pena. Então, o plano de Cristo é perfeito. Dou uma sugestão para você, se está me vendo aí pela primeira vez, dou uma sugestão. Repensa a sua vida com Cristo. Vai lá, faz um pacto com ele. Tá? Entrega a sua vida para ele, que você vai garantir a sua eternidade. Você vai garantir a sua vida eterna. E a sua vida vai mudar. O seu jeito de pensar vai mudar. O seu jeito de ser vai mudar. Porque Cristo é um padrão para a gente. Cristo é o nosso foco. Jesus é aquele que molda o meu pensamento, molda o meu jeito de pensar. Percebeu? Esse é o apelo que eu faço para você. Não importa como você é, o que você é. Se você tem 10 anos, se você tem 50 anos, se você tem 90 anos, se você bebe, fuma, se você se droga, se você se prostitui, não importa o que você é. A obra de Cristo serve para você. Ah, mas agora eu vou ter que ficar todo certinho. Quem vai fazer esta obra de mexer com a minha cabeça é o Espírito Santo de Deus. Ora, se eu me converto a Cristo, se eu aceito, se eu me reconcilio com Deus, é lógico que eu vou ter que permitir que Deus mexa na minha estrutura de pensamento, o jeito que eu penso. Ora, se Deus começa a mexer aqui dentro dessa cachola aqui, aí você começa naturalmente se desligando das coisas antigas. Lembra que nós lemos no começo? Né? Vou até ler de novo aqui para você. Ó. Vou ler aqui. É legal, viu? Muito bacana isso que ele fala aqui. Ó. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5. Ele fala assim, olha,
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está novo. Ah, mas eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho... Não, deixa Deus trabalhar dentro do seu coração. Deixa Deus fazer dentro de você. Deixa Deus mexer, te incomodar. À medida que a gente deixa Deus nos incomodar, a nossa estrutura de pensamento começa a mudar. E à medida que ela vai mudando, a gente estava no mundo olhando para aquele lado, aí de repente Deus vai mexendo, e você começa a olhar para cá. E as coisas que você está olhando para cá são novas, são boas, são eternas. Chega uma hora que você pensa, eu não posso continuar fazendo isso, Deus me ajuda. É maravilhoso esse trem? Pensa bem. Você que está aí, de repente, vivendo uma vida dissoluta, a oportunidade de você reorganizar a sua vida está aqui, agora, é o Senhor Jesus. Basta você tomar um passo de fé. Aqui eu encontrei um texto muito bacana na internet e eu queria ler aqui para vocês, né? Ele fala assim, por que podemos nos reconciliar? Por quê? Deus não atribui a nós transgressões. Verso 19 daquele texto que a gente acabou de ler. Jesus se fez pecado por nós. Ele assumiu os pecados. E Deus põe em nós a reconciliação. Está lá no verso 18. Como podemos nos reconciliar? Crendo no Evangelho. Está em Hebreus 10, 22. Depois você abre lá e lê. Segundo, aceitando a mediação de Cristo. Os versos 18 e 21 do texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Em Colossenses 1:20 também ele fala isso. Terceiro, achegando-nos a Deus. Está no verso 20 desse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. E João 7:37 também. Olha os resultados da reconciliação. Somos justificados em Cristo, verso 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Romanos 3, 24. Nós somos colocados em Cristo. 2 Coríntios 5, verso 17. Gálatas 2, 20. Dá uma olhadinha lá. Somos libertos das coisas velhas, que é o grande ganho. Uma libertação das coisas velhas. Está no verso 17, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E nós somos renovados em tudo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 também. Efésios 4, 22 a 24. Então tá aí, só tem vantagem. Só tem coisa boa nesse negócio. Não tem coisa ruim. Ah, mas eu vou ter que largar meu cigarrinho. Deixa Deus fazer uma obra. Não tem problema. Vem como você está, do jeitão que você está. Vem. Outro dia alguém pregou aqui, só venha do jeito que está. Acho que foi o pastor Val. Não importa se você fuma, se você se prostitui, se você se droga. Vem. Deus vai fazer uma obra de libertação. E essa é o grande ganho daquele que se converte a Cristo. Aí o texto aqui que ele escreveu foi assim: o nosso Pai, por meio do seu Filho Jesus, nos providenciou uma reconciliação maravilhosa. Isso não resolve os problemas do dia a dia, resolve a nossa vida, resolve a nossa eternidade e nos leva a deixar a velha vida de pecado e viver uma nova criatura cheios da presença do Espírito Santo, com uma nova vida em Cristo Jesus. E aqui agora uma frase minha. Tem um fator muito interessante nesta coisa toda. Quando nos renovamos no conhecimento de Cristo, mais longe ficamos das práticas antigas, mais a ação do Espírito Santo acontece.
E eu termino aqui com viva a reconciliação. Faça isso, toma uma posição hoje, vai lá, ajoelha no seu quarto, pede a Deus, Deus, se tudo isso que esse pastor doido falou aí é verdade, faz uma obra no meu coração, muda aqui dentro, faz alguma coisa para eu mudar de vida. Faz isso, você vai ver. Esse Deus que nós cremos aí, o cabra é bom, viu? O cabra é de primeira. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Queria fazer uma pequena oração para você. Fecha seus olhos e vamos orar. Deus, que essa mensagem, Senhor, atinja o coração daqueles que necessitam reconciliar-se contigo, Pai. Opera um grande milagre. Não sei quem é que vai assistir esse vídeo, Senhor, não sei. Mas eu sei que o Senhor tem poder para tocar o coração daqueles que vão ver. Senhor Jesus, faz esta obra de misericórdia e de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.